Seja bem-vindo a este canal que se dedica ao crescimento espiritual, trazendo para você conteúdos de espiritualidade. Se esse é o seu interesse, se inscreva e participe conosco. Todos os dias estamos trazendo para você também o testemunho dos santos. E hoje não é diferente. Por isso, vamos para o santo de hoje. Hoje a igreja nos apresenta São Carlos Borromeu. Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1538, numa cidadezinha perto ali de Milão, na Itália. Por isso ele também tinha uma descendência nobre. O seu pai era milionário, a sua mãe não diferente, de uma família nobre de grande influência na região. Por isso ele foi educado naquilo que é melhor da sua cultura, naquilo que era melhor do seu tempo em termos de educação. E era muito comum nas famílias oferecerem um membro para a vida religiosa. Era uma questão também de orgulho, de poder e de certa forma de influência que havia também diante daquilo que era o poder da igreja, diante das relações que se fazia dentro da sociedade. Bom, assim São Carlos foi apresentado aos seus 12 anos para que pudesse fazer este caminho. É aquilo que a providência sempre faz. Ele amou ser este que se dedicaria à vida religiosa, e ele tinha realmente uma aptidão para a coisa. Gostava de orar, de fazer as suas penitências, de uma busca muito profunda de piedade em relação a tudo aquilo que se precisava, além de um cuidado com aqueles que eram mais pobres. Logo cedo, São Carlos ele vai se destacar pela sua inteligência e pela sua sabedoria. Diplomou-se em Direito Canônico com apenas 21 anos e depois foi aquele verdadeiro entusiasta da fé. Logo, com seu ardor missionário, ele funda uma academia para que possa fazer aqueles estudos religiosos e levar à frente todo o seu conhecimento. E essa academia ainda obteve a aprovação da Santa Sé. Ele era sobrinho, afinal de contas, do Papa Pio IV. Recebeu, de certa forma, uma herança espiritual e não tardou que ele fosse também reconhecido pelas suas capacidades. Ordenou-se padre também muito cedo, aos seus 25 anos, e logo em seguida ele foi consagrado bispo, o que permitiu a ele participar também do Concílio de Trento, que era contra a reforma, diante daquilo que a reforma protestante tinha colocado. Assim, ele participou das redações, ficando mais explícito ainda a sua capacidade, a sua argumentação e encantando as pessoas, de tal forma que boa parte da sua redação passou a ocupar aquilo que nós chamamos de catecismo tridentino. Assim, com apenas depois de sair desse concílio, com 27 anos, ele se torna arcebispo de Milão, que era das maiores cidades da Itália, com grande influência. Tão jovem, já exercia esta influência sobre este local e sobre toda aquela região. Assim, ele não tardou em desempenhar também aquilo que ele acreditava, colocar em prática aquilo que também ele escrevia. Então, saiu, dedicou-se à evangelização, a encontrar pessoas, fundou seminários, abriu lugares onde pudessem ser acolhidos os pobres, construiu igrejas. Sim, começou todo este aparato e não deixou de visitar toda a sua arquidiocese, que era muito grande. E acabava assim dando um exemplo, afinal de contas tinha uma herança muito grande dos seus pais e ele consumiu toda esta herança para que pudesse alcançar todas essas pessoas e aqueles que precisavam do auxílio da igreja. Para ele, a igreja deveria ser uma igreja que voltasse, sobretudo, para conquistar as pessoas, conquistar para Deus, para que essas pessoas pudessem, encontrando o caminho, também serem testemunhos daquilo que é o amor, que é a presença de Deus. Mas para ele tinha uma frase clássica: para conquistar almas, se conquista almas de joelhos. Ou seja, é pela vida de oração, é por se colocar diante do Senhor, é pelo caminho de humildade que verdadeiramente conquistamos almas. A gente pode fazer grandes empreendimentos, fazer muitas coisas, mas se conquista a alma de joelhos. Assim, pedimos a Deus que nosso coração seja sempre capaz de se prostrar diante desta presença e reconhecer que é Ele que traz justamente as almas, para que as almas possam ser levadas ao coração de Deus. Por um outro lado, ele tinha uma determinação para com os pastores, pedindo a eles que pudessem ser pais do povo.
E com todos esses rigores, com todos esses pedidos, com todas essas palavras que, né, sacudiam as pessoas, é lógico, ele encontrou resistência. Havia uma certa rebelião por parte daqueles que chamavam humilhados, né? Ou seja, queriam até provocar uma divisão. Afinal, aquilo que o bispo estava pedindo não era aquilo que eles desejavam, nem aquilo que eles acreditavam. Por isso, tramaram contra ele, né, e realmente fizeram um atentado, tentaram atirar para matá-lo, mas não aconteceu nada. A tentativa de homicídio contra ele não teve nenhum resultado, e aí você percebe já a providência de Deus que vai cercando ele de cuidados para que ele não perdesse a sua vida, perdesse todo este caminho que ele estava trilhando para levar as pessoas à santidade. Por fim, nós temos toda aquela experiência difícil, terrível, que de certa forma hoje nós temos um pouquinho de dimensão, e por isso a cidade também olhou para o seu arcebispo e esperou dele esta capacidade de poder acolher, de poder amá-los nesse momento tão difícil. E ele não foi diferente. Ele se esforçou, se via grande realmente lealdade. E muitas vezes ele empregou todos os seus bens que possuía para levar aos enfermos, para trazer, de certa forma, um consolo. E assim ele ajudou muitas pessoas durante o tempo da peste. Temos ainda outras histórias ligadas a este arcebispo. A vinda, por exemplo, do sudário da França para Turim, e nós temos que ele, ao fazer isso, né, em 1578, quando houve esse transladar do sudário, observa-se que ele fez a pé todo o trecho, né, saindo de Milão até encontrar com o sudário em Turim, fez uma peregrinação a pé, caminhando 4 dias, fazendo ainda jejum e oração, demonstrando a sua devoção, o seu afeto por aquilo que é uma das relíquias mais importantes da igreja. Enfim, a sua luta era incansável, mas lógico, o corpo sente toda esta fadiga, todas essas lutas, e em 1584 ele falece aos seus 46 anos, deixando uma imensa herança espiritual, né? Também aquilo que são os seus textos, né? Sobretudo os seus relacionamentos. Ele foi beatificado em 1602 pelo Clemente VIII, e depois ele foi canonizado em 1610 pelo Papa Paulo V. Desde então, eles colocaram numa urna ali em Milão, né, os seus restos mortais, da qual o povo vai sempre fazer a sua reverência, pedir a intercessão a ele pela cidade de Milão, mas também por tantos outros pedidos de pessoas que sofrem enfermidades ou precisam de curas. Uma devoção que se espalhou e que alcança também a todos nós. Aqui no Brasil nós ainda encontramos, né, capelas, igrejas dedicadas a São Carlos Borromeu. Por isso, quero pedir a ele essa intercessão. Há um sinal bonito, fizeram uma estátua dele de praticamente 35 metros, bem grande, e dentro dessa estátua ela é oca, então é possível subir, né, através das escadas, e você vai parar dentro dos olhos da estátua, né? É como se pudesse dizer o seguinte: olhe o mundo através do olhar de São Carlos Borromeu. E eles falam um olhar, sobretudo, ao mundo de humildade, de alguém que reconhece que tudo começa quando se ajoelha diante do Senhor na simplicidade. Pedimos a Deus esta mesma graça, que Deus vos abençoe, e te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.